como não tem ninguém de longe hoje, os irmãos de longe, eu posso prolongar um pouquinho mais. Vocês deixam? Só um pouquinho? Vocês deixam? Só um pouquinho? Hoje. Nós recebemos a notícia, já atrasada, pelo menos eu, da morte, do falecimento da irmã Rebeca Brana Smith, a esposa do irmão Jorge Smith, filha do irmão Brana, a penúltima, não é? Ele teve 3 filhos, Billy Paul, José Brana, Rebeca e Sara. E desses 4, a irmã Rebeca, que estava doente, passou um tempo doente, a doença, o problema mesmo, não sei se era nos rins, alguma coisa assim. Mas o certo é que algum tempo atrás foi pedido oração, e o irmão Brian nos mandou e-mail, inclusive, naquela época, depois mandou outro e-mail sobre outro irmão, mas o primeiro era falando também sobre a irmã Rebeca. E nós lemos para vocês, pedimos as orações, o irmão José Brana também mandou para todo mundo, né, uma circular pedindo oração, mas que a vontade de Deus fosse cumprida, sempre que seja nossa petição. Senhor, cumpra a tua vontade, cumpra a tua vontade. Não queremos que Deus faça a nossa vontade, que seja de uma forma permissiva, porque Ele sabe melhor todas as coisas. Mas, agora, dia 28 de dezembro de 2006, como disse o próprio esposo dela, ele disse: a batalha terminou e a vitória foi ganha. Você compreenderá mais isso ouvindo um hino que a irmã Dilay canta, feito pelo irmão dela, sobre isto. Como provar que ganhou se ele morreu? Falando sobre Jesus. Como esta batalha foi travada que ninguém viu nem espada. Coisa desse tipo. A batalha terminou e a vitória foi ganha. Deus decidiu na tarde desta terça-feira, por volta das 18h10, hora de Tucson, Estados Unidos, que Ele necessitava da irmã Rebeca Brana Smith nos céus, mais que nós necessitamos dela aqui. Com a família ao redor dela e cantando aleluia, os anjos vieram e a levaram de barco tranquilamente através do rio. E ela está agora regozijando sem dor. As decisões dele são as mais convenientes e nós estamos confiando nele agora mais do que nunca. Sua graça é suficiente. Estamos muito agradecidos a cada um de vocês por suas orações e suas palavras amáveis. Deus os abençoe ricamente, irmão Jorge Smith, o esposo da irmã Rebeca. O irmão José Brana, ele mandou essa circular e ele colocou no seu blog, no site, A Voz de Deus. E ele diz assim: nós sabemos que ele está agora naquele lugar do qual falou nosso papai. Quem leu a história da minha vida, ouviu a gravação, sabe do que está se tratando, não é? Nós sabemos que ela está agora naquele lugar do qual falou nosso papai. Por favor, continue lembrando dos familiares em suas orações desse momento, para que não tenhamos lágrimas de sofrimento, mas de alegria por saber que o Senhor tem chamado para estar com ele. Havendo algo mais, os manteremos informados. Deus os abençoe, José Brana e família Brana. Bem, mais uma nota do irmão José, ele diz assim: nos últimos dias eu tenho recebido muitos telefonemas dos santos nos Estados Unidos, Canadá e ao redor do mundo, oferecendo-se para vir para Tucson, prestar condolências e apoiar a família. Nós apreciamos aqueles gestos de amor. No entanto, para aqueles que não fizeram seus preparativos, eu creio que seria o desejo de minha irmã que, ao invés de fazer uma viagem tão difícil, a despesa seja devotada a promover a mensagem através dos esforços missionários de sua igreja local ou organização de sua escolha. Eu, sinceramente, aprecio o seu apoio durante esse tempo difícil, irmão José Brana. E para terminar, para concluir esta parte, eu quero ler aqui o testemunho do irmão Brana sobre Rebeca. Na mensagem, eu restaurarei a ti, diz o Senhor. 9 de agosto de 1954, o irmão Brana disse essas palavras: e nesta grande reunião eu estava de saída uma noite, e eles estavam me levando abaixo na rua, e eu pude ouvir alguém chorar. Eu estava no banco de trás, minha pequena garota de 8 anos, a pequena Rebeca, e ela é muito espiritual.
Em casa, quando as pessoas estão falando sobre o Evangelho, ela estará na outra sala, ouvindo através da porta. Ela pode me perguntar questões que eu não posso responder. Mamãe disse que era uma garota espiritual, aos 8 anos de idade. Quando tinha algum irmão conversando sobre o Evangelho, ela estava de ouvido para aprender. Talvez seja por isso que a minha esposa aprendeu muito. Ela entendeu muito bem a doutrina, a questão da mensagem. E quando estamos em grupos de pessoas conversando, ao invés de estar conversando sobre tempero, sobre comida, sobre fralda, sobre isso e aquilo, aquelas conversas que costumeiramente as irmãs acham melhor conversar, ela prefere ouvir os irmãos conversando sobre parágrafos, sobre Bíblia, sobre essas coisas. Sabe? Às vezes as irmãs podem achar que é chatice, mas às vezes é que ela quer aproveitar a oportunidade para aprender. Observe, não é apenas um elogio, isso é um fato, sabe, que eu percebo isso. Vamos ver aqui. Então ela pode me perguntar questões que eu não posso responder. Então ela só tem 8 anos. E quando eu a ouvi chorando, eu disse: o que se passa, querida? Ela disse: papai, esta noite, quando você estava para sair, você disse para todos que queriam ser curados levantarem suas mãos. E disse: uma pobre velha mulher lá atrás, papai, ela não tinha forças para se levantar. Ela segurava suas mãos para cima. Disse: você não pôde ver isto. Eu disse: não faria nenhuma diferença se eu visse isto, se Jesus a viu. Mas ela disse: eu sei, papai, mas ela queria que o senhor a visse. E continuou chorando. Foi difícil fazê-la dormir naquela noite. Veja a preocupação de uma criança de 8 anos. E eu me pergunto com que nossas crianças de 8 anos estão se preocupando hoje. Na noite seguinte, apenas caminhei pela plataforma e eles tinham 2 ou 3 pessoas lá. Eu senti algo movendo em mim, olhei ao redor, havia uma senhora já velha. Falei para ela quanto tempo estava aleijada, com artrite, e de onde ela veio, como havia estado naquela cadeira de rodas móvel, não uma cadeira, tinha que ficar deitada. E o Espírito Santo falou para ela: fique de pé. E ela foi curada. E quando ela foi, a pequena Rebeca estava sentada atrás dela, orando por ela. Foi aquilo que fez isso. Imagine a cena. Porque dependia da fé da pessoa. Então, quando a fé estava em atuação, atraía a Deus. É como tocar nele, tocar no sumo sacerdote, que pode se compadecer das fraquezas. Como a mulher que tocou em suas vestes. Então, na unção, o irmão Branham dizia, quando ele se dirigia para uma determinada pessoa e chamava pelo nome, dizia o seu problema, porque foi tocado por aquilo. A fé moveu aquilo para fazer. Mas a velhinha, talvez ela não tinha a fé a essa altura, e a pequena Rebeca de 8 anos tinha percebido isso na noite anterior. Então o que ela fez na outra noite? Ficou atrás da mulher e começou a orar por ela. Fique sempre atrás de alguém e ore por essa pessoa. Tem alguém com problema? Você descobre que algum irmão está com problema, está fraco na fé, fique por trás, dê apoio, ore. Atrai a atenção do Espírito Santo. Interceda. Você pensa que as histórias que o irmão Branham contava em suas mensagens é só para sabermos de coisa dos particulares de sua família? Deus colocou uma família modelo com suas falhas e defeitos para aprendermos como é comportamento cristão. Temos falhado, temos de um modo em geral em ver essas coisas há muito tempo. E aí não ficamos entendendo por que o irmão Branham falava determinadas coisas e explicava determinadas coisas. E essa garota que foi curada outra noite, eu não sabia que a Rebeca estava lá, pois nem mesmo a podia ver. Mas ela disse: papai, quando você chamou aqueles cartões, ela começou a chorar. Disse: o número dela não foi chamado. E a pequena Rebeca estava sentada bem atrás da cadeira. E creio que é correto, irmã Udi, você sabe, ela estava sentada bem lá atrás da cadeira, orando para que Deus pudesse ajudar esta pobre garota. E lá vem ela através, e ela foi curada lá. Veja como eu estou prestes a ter uma mulher pregadora, certamente na família, é isto. Tudo bem. O irmão Branham disse: eu estou prestes a ter uma mulher pregadora na família. E teve.
As pessoas pensam que mulher pregadora é só chegar no púlpito e assumir o lugar do homem. Se esquece que cada um tem um ministério. E por a mulher não poder pregar ou não ter o direito de pregar, então muitas irmãs se acomodam e não abrem a boca nem para louvar o Senhor. São extremos que o diabo pega aquilo ali e derruba a pessoa. Eu vou mostrar para vocês como foi que Rebeca pregou o evangelho, como foi que ela se tornou pregadora. Está aqui, Trabalho de Mulher, por Rebecca Smith. Minha mãe era uma dona de casa. Embora houvesse muitas oportunidades em que ela poderia haver se apropriado de uma parte da grande luz, quem estava enfocada no ministério de seu esposo, e ao fazê-lo talvez haveria podido conseguir uma meio fama pessoal. Ficou famosa por causa da fama do marido. Ela, em troca, escolheu ficar em casa, no fundo, quer dizer, por trás de todo o ministério, e ali cuidar de seus filhos. Entre suas contemporâneas, seu comportamento tímido e seu estilo de vida tão privado era algo muito estranho. As esposas dos outros membros da equipe das campanhas Branham estavam envolvidas, de certa maneira, muito ativa no ministério de seus esposos. Frequentemente se encarregavam das tarefas, as mulheres dos pregadores que participavam das campanhas. Como, por exemplo, organizar os trabalhos dos porteiros e voluntários. Não custa nada, era só colocar, vamos dizer assim, etiqueta, um exemplo, sabe? Olha, fulano de tal, porteiro e tal, ele vai cuidar, vai ficar do outro lado, e aí tal quadro administrativo naquelas campanhas e tudo isso, sabe? Ajudar nisto, na panfletagem, no convite, todas essas coisas. Né? Organizar os trabalhos dos porteiros e voluntários, a venda de livros, o programa de música, e em certas ocasiões pregavam no culto da tarde, porque alguns daqueles homens eram pregadores e as mulheres também eram pregadoras, como Tommy Osborne, a Daisy Osborne, morreu sendo pregadora. Contrariando a palavra, mas queriam fazer o trabalho. E aqui Rebeca está dizendo, minha mãe ficou no fundo de tudo. Ao contrário, mamãe geralmente era a última pessoa a chegar. Observe isto. A esposa do Sr. Branham. Mamãe geralmente era a última pessoa a chegar antes que começasse a reunião. Por que essa irmã só chega atrasada? Ela tinha que cuidar do esposo, tinha que cuidar das crianças, tinha que cuidar de irmãos que sempre estavam em casa e tal. Então era a última, depois que todos se iam se dirigir para uma banho, talvez era a última a almoçar, era a última a tomar seu banho, era a última a fechar a porta para poder vir. Alguém tem que fazer isso. Então nós temos que ter cuidado antes de julgarmos a atitude das pessoas, né? De quem quer que seja. E também era a primeira a sair quando havia terminado. Ela sempre rogava a papai que dissesse à pessoa que dirigia as preliminares que, por favor, não a chamasse, porém mesmo assim, ela sempre estava preocupada, com medo que se esquecessem e que iriam cometer o que ela mais temia, que a fariam se colocar de pé para que todos a vissem. Muitas vezes mamãe dizia que a única coisa que sabia fazer era lavar e passar a roupa. Por certo, mesmo quando viajava, ela levava sua pequena tábua de lavar para poder lavar bem os punhos e os colarinhos das camisas brancas de papai. Você vê que cuidado da irmã Meda? As quais depois passava sobre uma maleta coberta com toalhas. Não era porque estava viajando, que não tinha uma mesa de passar, uma tábua boa, que ela não fazia. Ela levava os apetrechos para realizar isso. Sempre brincávamos com ela, dizendo que ela só saía de casa o suficiente para deixar esfriar a máquina de lavar. As pessoas que chegaram a conhecer a mamãe sempre se maravilhavam com sua natureza tranquila. Eu quero que vocês observem este fato que Rebeca está contando, porque quando a irmã Meda caiu naquela situação com um cisto nos ovários, creio, e estava para passar por aquela cirurgia, lembre-se que quando o irmão Branham se ajoelhou para interceder por ela, quais foram as palavras que ele disse? Senhor, eu sempre tenho viajado, ela tem cuidado da casa, tem cuidado dos meus filhos, ela sempre tem me deixado com a roupa limpa e passada, ela nunca reclamou de eu passar o meu tempo fora de casa. Então o serviço que ela fez, o irmão Branham apresentou para Deus, do jeito que o rei Zedequias, né? Zedequias fez. Bem, mamãe sempre se maravilhavam com sua natureza tranquila, como também com a sabedoria dos seus conselhos. Ela também possuía uma fortaleza interna, a qual era algo vital, porque havia ocasiões em que estava virtualmente só com os problemas das crianças e sua família. Só depois que eu já tinha minha própria família,
pude começar a reconhecer que âncora tão forte e firme ela havia sido para a nossa família através dos anos. Você só vai conhecer o trabalho da mãe quando você se tornar mãe e quando seus filhos começarem a dar trabalho como você deu para a sua família. Eu olhava para a mamãe e pensava, se tão somente eu pudesse ser tão resoluta e tão segura no meu papel como ela o é. Por isso foi que me surpreendi tanto quando me disse que por muitos anos ela havia conservado sentimentos de insuficiência e humilhação. Então vamos dizer assim, um complexo de inferioridade, para ficar mais simples, não é? Tem pessoas que demora, depois demonstra que tem aquele complexo. Você diz, mas eu não sabia, sabe? Eu não sabia disso. Bem, vocês querem saber um complexo aqui? Não um complexo, mas como isso gera. A irmã Lucia me dê licença para me contar só isso aqui. Imagine 5 anos entrando para 6 anos esperando um filho e orando, Senhor, dá-me um filho. E aí todas as irmãs, e aí irmã, quando foi? Aí passa, vai no salão, vai lá, vamos dizer assim, dá uma escovada no cabelo. E como foi? Já programou? Como é que está a cegonha? Vai vir quando? Outros que não conhecem, mas escuta, vocês evitam e fica aquela cobrança. Outras conselheiras dizem, é ansiedade. Deixa de ficar ansiosa que você engravida. E resultado, a pessoa começa a se sentir culpada. Então eu estou sendo culpada, a minha ansiedade está me impedindo de engravidar. Então chega assim um momento que ele diz assim, olha, não me pergunte sobre essas coisas. E eu percebo que com isso ela tem começado a se distanciar de crianças. Não brinca com crianças, não toma criança nos braços. Porque é muito fácil pegar um complexo e as pessoas não compreendem, enquanto você não falar diretamente para as pessoas. Eu ia falar isso um culto anterior, quando entramos em pequeno detalhe, quando falamos sobre estrelas solitárias, naquele primeiro culto. Mas eu achei melhor deixar que ela estivesse presente. A cobrança das pessoas faz com que você se sinta culpada, como se estivesse faltando um pedaço. Diferente da esposa de Jacó, que era estéril, não era infértil, era realmente estéril, mas as outras a humilhavam, dizendo, você não tem, está vendo? Você não tem, e eu pude dar para ele. Isso não é diferente de você já. E quando é? Poxa, o que é que está acontecendo? A pessoa se sente cobrada e não sabe como pedir a Deus. Então Rebeca ficou nessa situação. Rebeca não, eu troco os nomes. Como é a esposa de Jacó? Raquel. Ela nem sabia o que fazer. Deixou até de pedir a Deus, começou a exigir do marido, dá-me um filho, senão morro. Insistiu, Jacó disse, escuta, eu sou Deus por acaso? Eu posso mudar o teu ventre? É assim que está nas Escrituras. Até que chega o momento próprio, a Bíblia diz, e lembrou-se Deus de Raquel, e deu-lhe um filho. Mas vamos contar aqui. Desculpa aí, quando eu me emociono, desde a hora que eu orei pelo pequenininho, né? Chorei, aí fico o tempo todo desse jeito. Por isso foi que me surpreendi tanto quando me disse que por muitos anos ela havia conservado sentimentos de insuficiência e humilhação. Eu havia me atrasado na minha tarefa de passar, o que eu odeio tremendamente. Eu ainda não encontrei uma mulher que diga assim, eu amo passar roupa. Pode deixar que eu passe, que eu gosto de fazer isso. Quem já ouviu isso? Quem já encontrou uma mulher que gosta de passar roupa? É difícil, não é? É difícil. Uma dizer, eu gosto de passar. Eu havia me atrasado na minha tarefa de passar, o que eu odeio tremendamente, os homens deveriam saber disso. E mamãe veio para me ajudar, como sempre. Ela recolheu um montão de roupa para levar para sua casa para passar. Eu me senti um tanto culpada. E para limpar a consciência, eu disse, pelo menos a senhora estará fazendo algo que realmente gosta. Quando a sua mãe, a irmã Meda, pegou roupas para levar para casa passar. Pelo menos a senhora estará fazendo coisas que realmente gosta. Ela me olhou por um momento e me disse, o que te faz pensar que eu gosto de passar roupa? Você sabia que vai chegar um momento que a tua esposa vai te encarar e dizer assim, por que você acha que eu gosto de fazer isso? Vai chegar um momento que teu esposo vai dizer, por que você acha que eu gosto de comer isso? E você só faz isso achando que eu gosto? Por que será? Por que você acha que eu gosto de passar? Ora, a senhora sempre está fazendo isso. Lhe recordei. Mesmo quando vamos de férias, a senhora não se recorda quando estávamos no Colorado? Ficamos naquela cabana sem energia elétrica e a senhora encontrou um antigo ferro de passar no fundo de uma caixa de lenha. Acabou a energia, né? Por isso não ficar com a roupa amassada, não.
Eu já procuro comprar roupas que não se amassam, porque aí não precisa passar, lavou, secou, é só vestir. A senhora então encontrou um ferro de passar no fundo de uma caixa de lenha. A senhora o lavou, em seguida estava lavando roupa no riacho, secando-a na cerca e passando com o ferro. Como a senhora gosta de passar? A irmã Rebeca está transmitindo isso para as outras irmãs, mostrando trabalho de mulher. Sabe? Ela tinha essa afinidade, essa maneira de tratar, de expressar o que ela sentia. Ela escreveu artigos sobre música, ela escreveu artigos sobre a menopausa, contando sua própria experiência. Qualquer dia, se tivermos tempo, vamos dar um jeito de traduzir isso para vocês. E nesse trabalho aqui, eu deixei, depois da apresentação, né, do anúncio da sua morte, para nós aqui, porque alguns irmãos não sabiam e souberam, eu mesmo soube essa semana. Mas veja bem agora, como a senhora gosta de passar? Deu-me um meio sorriso enquanto sacudia a cabeça e disse: não é o passar que me encanta. Eu quase que não podia crer em meus ouvidos, disse Rebeca. Esta era a mulher que às vezes passava os calçãozinhos, os cadarços, sabe, os cadarços dos sapatos e até toalhas. E agora dizendo que não gostava de passar. Seguramente notou o olhar de incredulidade em meu rosto, então começou a relatar esta história. Esse é meu presente de Natal para vocês, é falar essas coisas. Quando Billy e eu nos casamos e comecei a viajar com ele em algumas reuniões, me encontrei pela primeira vez com o que aparentemente o mundo esperava da esposa idônea de um ministro. Ela viu as outras esposas como se comportavam, né? Isso é isso que o mundo espera do esposo de um ministro. Aquelas mulheres dinâmicas, educadas, sabe? Porque a esposa de fulano, a esposa de ciclano. As esposas dos ministros são tratadas como ministras também, se vocês não sabiam disso. É assim. Entende? Estão no destaque, aquela coisa toda. Agora eu lembro a minha esposa, assim que nós casamos, e ela uma vez manifestou esse desejo quando fomos para a reunião, sabe? Eu gostaria de acompanhar para essa reunião, para pelo menos me apresentar como sua esposa. Lembra disso? Lembra? Então observe agora a irmã Meda, o que ela achava sobre isso. Né? Aparentemente o mundo esperava da esposa idônea de um ministro. Eu senti que não havia nenhuma maneira que eu pudesse me enquadrar com essas esperanças. As pessoas e os familiares que viajavam com Billy, os Lindsay, os Basters, os Moore, os Bosworth e outros, todos eram educados e para mim pareciam muito cultos. A única coisa que eu conhecia eram os afazeres domésticos, cuidar da casa, dos meninos e da roupa. Eu sabia que Bill não esperava que eu fosse uma mariposa social. Porém, me sentia tão ignorante e sempre temia que diria algo ou que faria algo errado que produzisse desgraça para seu ministério. E por fim, Satanás me mantinha em um lugar onde me fazia pensar que Bill estaria muito melhor sem mim. Um dia, estava de pé frente à tábua de passar, apurada para terminar a roupa que tinha que pôr na mala para Bill, e estava com dó de mim mesma, se sentindo pior, se sentindo uma criatura baixa, pequena, inferior, entende? Sem merecimento, com pena de si própria. Tem pessoas que dizem assim: não sinta pena de mim, eu não mereço sua compaixão, aquela coisa. Já viu pessoas que andam em cadeira de roda e tudo, às vezes você quer ajudar e tal, disse: não preciso de sua ajuda não. Porque aquela pessoa se sente assim, que você, por ser uma pessoa normal, aparentemente, por ter todos os órgãos no seu lugar, está vendo ela num lado inferior, e ela quer provar que ela tem força suficiente de se manter sozinha, sem a sua dó, sem a sua piedade, sem a sua compaixão. Bem, por isso que a compaixão de Jesus para conosco não é a ponto de nos humilhar. Ele diz: você tem uma parte para fazer, faça a sua parte. No que você não conseguir, aí eu faço, primeiro caminho com seus próprios pés. Entende? Deus não humilha ninguém, não deixa ninguém lá embaixo. Você que diz: Senhor, mas eu quero me humilhar, eu quero estar aos teus pés. Eu quero estar aos teus pés. É você que quer isso, que deseja isto. Agora observe. Estava com dó de mim mesmo e desejando ser como as outras esposas, que sabia que estariam presentes na reunião que ele iria. Imagine todas as outras esposas e estar presente naquela reunião que o Mubranã ia, e a irmã Meda não ia estar. Clamei: Senhor, por que é que parece que isto é a única coisa que eu posso fazer por minha esposa e por minha família? Lavar e passar roupa. Por que não posso fazer algo importante?
Logo, algo falou em meu coração e disse. Às vezes você fica esperando um anjo para falar, né? Às vezes você fica esperando um anjo, uma coisa extraordinária. Observa os pequenos toques, viu? Logo, algo falou em meu coração e disse: você pode orar por eles. Mas é muito simples orar, gente. É só isso. Eu quero saber quem tem essa missão, esse dom de interceder, de orar, de ser guerreiro de fé, guerreiro de oração. Sabe? Você pode orar por eles. Desde então, eu sempre orava por cada membro de minha família. Observe isso aqui. Porém, de alguma maneira, enquanto continuava passando as camisas de Bill, comecei a orar por ele de um modo particular. Não era passando a roupa assim, ó, e lembrando, eu nem vou estar nessa reunião, e as grandes coisas que vai acontecer lá, e isto, e aquilo. Não, ela agora começou a passar suas roupas e orar por aquele ministério, orar pela reunião, orar pelos acontecimentos, orar pelo mover do Espírito. Então Deus mostrou para ela a forma que ela estava usando como pano de fundo por trás, dando sustentação àquele grande ministério, àquele grande homem, aquele grande pequeno homem, que ia enfrentar demônios, a ponto de expulsá-los na plataforma, e os demônios o perseguiam até o quarto do hotel, como vocês veem no livro Sobrenatural, ele contando sobre isto. As pessoas não escutavam, mas ele ouvia seus gritos, ele ouvia seus gemidos, suas palavras de blasfêmias. Só quem está no auge, no mundo espiritual, é que pode estar em contato com isto, porque está lutando cara a cara. É diferente de você como pessoa normal, vamos dizer assim, porque na realidade um profeta não é uma pessoa normal. Ele está fora, inclusive, de sua mente, são tratados como loucos e dementes. Comecei a orar por ele de um modo particular, pedindo ao Senhor que lhe desse forças para as reuniões que estavam pela frente. Logo, isso é a irmã Meda contando para Sara, aliás, para Rebeca. Logo passava a saia de Sara e começava a orar por ela e pelas dificuldades, decisões que ela teria que encarar cada dia na escola, e assim seguir. Ao tirar cada roupa do cesto, eu orava pela pessoa que havia de colocar aquela peça. De repente havia terminado de passar e sabia que havia descoberto um trabalho importante. Você sabe quantos livramentos Deus deu para essas pessoas que ela orava por ele? Você sabe quantos anjos estavam prontos com espadas desembainhadas para enfrentar os demônios, as tentações que estava perseguindo essas pessoas? Mas ali estava uma guerreira de fé, aonde? No posto do seu dever, intercedendo e orando. Na realidade, não gosto de passar, porém, dali em diante para mim, não era simplesmente passar, mas era uma oportunidade de orar por cada um deles. Rebeca diz, através das Escrituras, há relato de mulheres heroínas, cujas vidas tiveram efeito em suas famílias, e às vezes até ajudaram a formar a história de sua comunidade. Eram simplesmente mulheres normais, porém cada uma havia aprendido um segredo de grande valor, e este segredo é: há em cada um de nós a tendência de passar por alto as pequenas oportunidades que nos são dadas. Deus coloca um amigo no teu caminho, um amigo no teu caminho, e você deixa passar aquela oportunidade. É a única forma daquela pessoa conhecer a verdade através de você. É a única forma, você é a luz do mundo. E se você cobre esta luz, sabe, com alguma coisa, com a sua fama, com a sua popularidade, com a sua maneira de ser, e a coberta daquela luz, aquele brilho que está de você, aquele conhecimento, como essas pessoas poderão ter luz se você está impedindo-as de ver a luz? Você é a única luz, a única forma deles conhecer a verdade. Quantas pessoas caminhou contigo, que aprendeu com você, que tanto tempo é teu amigo, e naquele dia vai dizer, mas você nunca me falou isso? Escuta, Maria, escuta, Rosendo, escuta, João, você sabia dessas coisas? Você sabia que não crer nisso me condenaria? E não me falou nada sobre isso? Não me deu nenhuma oportunidade de saber disso? Antes, tua vida, a maneira que te comportava, nunca poderia imaginar que você cria em coisas tão importantes? É assim que queremos ouvir do outro lado? Por deixarmos passar as oportunidades? Há em cada um de nós a tendência de passar por alto as pequenas oportunidades que nos são dadas.
pensando que há uma oportunidade melhor e maior. Entende? Isso é muito pequeno para me fazer, eu quero uma coisa melhor. Não, eu não nasci só para isso, não. O que é isso? Eu não nasci só para vir aqui na frente fazer uma oração. Eu não nasci simplesmente para sentar e cantar os hinos. E assim vai, e assim vai. Deixamos passar as pequenas oportunidades, esperando no sonho de termos uma coisa maior lá na frente. Eu hoje posso pregar para 10 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas, mas eu comecei pregando para o meu pai, para os meus irmãos, para 2, 3 pessoas, para minha tia, para uma velhinha, para uma senhora velhinha. Sentava com ela na calçada e começava a pregar a mensagem. E ela dizia, meu Deus, eu não sei o que faça. Eu estava na católica, disseram que era a grande prostituta. Aí fui para a adventista, disseram que era a mesma coisa, que está tudo errado. E aí saí, fui para a assembleia, disseram que cria num Deus de 3 cabeças. E agora chega um profeta, e agora chega uma mensagem. O que é que eu faço, meu Deus? O que é que eu faço? Vai acalmar uma velhinha dessa. Disse, irmão, você não tem crido naquilo que eu tenho ensinado durante todo esse tempo? Sim, então tenha calma, tenha confiança. O que Deus tiver para nós, Ele vai nos dar. Escute mais um pouco, tenha calma. E assim foi. Creio que ainda está viva, já com seus quase chegando aos 95, 100 anos, já pela mão dos outros, mas durante todo o tempo que estava na sua mente normal, estava na mensagem, até que a velhice já não conseguiu mais deixar ela ir aos cultos. É a avó da irmã Graça, né, que sempre está aqui conosco também. Bem, me ajudou muito no meu início. Deixa eu concluir, só faltam algumas palavras disso aqui. Mas, veja bem, atrás de melhor e maior oportunidade, um pouco mais adiante, mais fidelidade em cumprir o que está à mão e habilidade de poder reconhecer uma oportunidade para servir a Deus, mesmo em tarefas humildes desse material, são feitos os verdadeiros heróis e heroínas da fé. Amém. Então, meus preciosos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta carta foi divulgada pela gravação A Voz de Deus, escrita antes da irmã Rebeca partir. Então, creio que foi um dos seus últimos trabalhos, que na realidade, lembrando de se ver vocês, que eu estou prestes a ter uma mulher pregadora, não é? Eu brincando com a Rebeca. Ela morreu cumprindo o seu papel. Ao lado do esposo, trabalhando em prol da divulgação do Evangelho, como você encontra no trabalho que eles fazem, na tradução da mensagem do inglês para o espanhol, para o pessoal da língua latino-americana, que chamam? Não sei, a língua latina, não sei como é que é, do espanhol. Como é que chamam? A língua latina, isso mesmo? Então, aí está. Então, este pequeno folhetinho nós estamos deixando impresso como uma saudação, uma lembrança, não é? Da irmã Rebeca, que já não está mais do outro lado, foi aumentar um pouco as fileiras no paraíso, né? E muito em breve, não sabemos quando, estaremos todos juntos. Você não vai encontrá-la ali como ela partiu. Encontraremos ali uma jovem bem mais bonita. O irmão olhando disse, era bonita essa moça. Encontraremos ela bem mais bonita em corpo transformado, não é? Em corpo transformado. Então eu gostaria de nos colocarmos de pé nesse instante, fazermos um minuto de silêncio em homenagem à nossa irmã Rebeca. Por ela nós não temos que fazer mais nada, nem orar por ela, porque ela não precisa mais das nossas orações. Mas que haja em cada um de nós um sentimento de gratidão por Deus ter nos permitido conhecer, mesmo à distância, uma vida tão abençoada e tão cheia de fé como foi a da irmã. Sublime, engraçado Senhor, que há um infeliz
salvou, eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou, sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Senhor, te agradecemos de todo o coração por esta família Brana que o Senhor colocou no nosso caminho. Desde os mais antigos, de onde vieram aquela linhagem, pessoas que descenderam de índios e tudo mais, até chegar no que chegou. E o Senhor foi podando aquela árvore, mexendo naquela semente, até que produzisse aquele que o Senhor esperava, aquele que foi prometido, aquele que teria caráter suficiente para manifestar o conhecimento do Senhor para teus filhos. Obrigado, Senhor, por cada um deles, por aqueles que já partiram e por aqueles que ainda continuam vivos, sustentando esta bandeira, este ministério, distribuindo a mensagem para todo mundo e tantas coisas que eles fazem, traduzindo com amor e respeito a verdade que nos entregue por aquele que foi tua boca aqui na terra. E, Senhor, nós não agradecemos esse instante apenas pela vida que teve a irmã Rebeca, por o Senhor ter colocado ela na vida de cada um dos eleitos desse tempo final como um testemunho vivo do trabalho que o Senhor fez através de teu servo. Mas nós oramos por cada irmão e irmã, velho, jovem, que também creram nesta palavra e amaram a tua vinda da forma que eles foram ensinados e que de alguma forma eles têm também já têm partido desta dimensão humana e muitas vezes não chegou ao nosso conhecimento. E isto acontece quase constantemente, ou quase todos os dias. Alguém vai e sabemos que a multidão do outro lado está maior do que a do lado de cá. E, Senhor, uma vez que um soldado tomba na batalha e não tem outro para ser colocado no lugar, então os poucos que ficam terão que ter força e coragem redobrada para não deixar brechas para o adversário. E quem sabe, Senhor, por último ficará um ou dois espalhados em todo esse globo terrestre, sustentando a bandeira da misericórdia, da graça e da salvação do Senhor. E sabemos que mesmo que fique apenas um por último para ser tirado daqui, sabemos que o diabo não conseguirá derrotá-lo com todo o exército maligno, porque este estará protegido com a capa protetora, que é o próprio Senhor mesmo, batalhando. O Senhor é quem está travando esta luta contra o adversário, contra Satanás. Ajuda-nos mais uma vez a sermos aquilo que sabemos que devemos ser como filhos e filhas do Senhor, enquanto estivermos nesta terra, que a nossa vida aqui seja um testemunho vivo e eficaz, a ponto de quando sairmos desta terra possamos deixar seguidores, Senhor, discípulos, aquelas pessoas que aprenderam com as nossas experiências, com as nossas vidas, e que também poderão ficar de pé como homenagem às nossas vidas, dizer obrigado, Senhor, por esta mulher, obrigado por este marido, obrigado por este filho, obrigado por esta filha que o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o teu santo nome para sempre. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Eu quero que vocês fiquem de pé aí no instante. Enquanto a gente divide essas partes, eu quero ver que hora eu tenho. Eu gostaria de ter com vocês mais 25 minutos, que são parte que ficará separada nas gravações, e vocês podem não entender por que eu faço da forma que eu faço, mas eu gostaria de ler com vocês uma escritura, porque na realidade é o que o povo